Hello students! Tudo bem com vocês, pessoal? Olá, olá! Aqui o professor Fabiano passando para a gente iniciar a nossa segunda aula de língua inglesa aqui pelo WhatsApp, ok? Students, atenção! Pessoal, atenção! Na nossa primeira aula nós não fizemos atividade escrita. Vocês se lembram que na nossa primeira aula eu apenas fiz as boas-vindas, eu conheci um pouquinho vocês, ainda nós não nos conhecemos pessoalmente, mas hoje nós já vamos dar um passinho além, já vamos começar a aprofundar o nosso estudo sobre os nossos conteúdos de língua inglesa aqui pelo 6º ano, ok? Então, sejam todos bem-vindos à aula, eu espero que vocês estejam bem e let's go, vamos lá! Pessoal, atenção! Como eu havia dito na nossa primeira aula, os conteúdos do 6º ano aqui do Arapanhama Meirelles são bem tranquilos na língua inglesa, ok? Só o que ocorre? Nesse princípio, o que eu quero que a gente aprenda, o que nós vamos aprender de fato, é como a gente vai se comunicar da forma cotidiana, ok? Ou seja, aqui nesse nosso primeiro estudo em língua inglesa, nós vamos entender as expressões, os cumprimentos, as boas-vindas que a gente vai fazer, que a gente vai trocar em sala de aula, aqui mesmo pelo WhatsApp e também quando nós retornarmos para as aulas presenciais, ok? Pessoal, atenção! Então, o que são os cumprimentos? São aquelas frases e expressões que a gente usa para cumprimentar o amigo, cumprimentar o professor, cumprimentar o aluno, cumprimentar o coleguinha, tá bom? E o que são as despedidas? Também são aquelas frases e expressões que nós utilizamos para nos despedirmos, para a gente dar tchau, para a gente se despedir e encerrar a conversa com o colega, ok? Atenção, eu vou tentar ser o mais breve possível para esse vídeo não ficar longo, mas antes de nós falarmos de fato, com mais riqueza de detalhes sobre os cumprimentos, né? As palavrinhas e as frases utilizadas para a gente se cumprimentar, para a gente usar como saudação, eu quero falar com vocês sobre algumas expressões e frases que são muito comuns aonde? Na classroom, na sala de aula, ok? Então, eu vou usar aqui um marcadorzinho para vocês acompanharem a fala. Então, nós, antes de falarmos dos cumprimentos, das saudações, das despedidas, quero também falar um pouquinho com vocês sobre as useful expressions in the classroom, ok? As expressões mais usadas em sala de aula, tá? Por exemplo, quando você quer ir tomar água, quer ir ao banheiro, em inglês também existem expressões para você fazer isso, para você pedir, para você comunicar ao professor, ok? Por exemplo, quando você acidentalmente tropeça no pé do coleguinha, o que você poderia falar? Por exemplo, I'm sorry, sinto muito, I'm sorry, me desculpe, ok? Outra coisa, por exemplo, quando o professor fala algo, uma explicação, e você quer dizer para ele que você não conseguiu ouvir, o que você pode dizer? I didn't hear, eu não ouvi, professor. Ou então, quando você não entende o que o professor quer te falar, quando você não entende a explicação, você pode falar para mim, quando a gente retornar em sala de aula, fiquem à vontade, tá? Sempre que vocês não entenderem, vocês podem falar, Teacher, I don't understand, ok? Professor, eu não estou entendendo, eu não entendo. Repita, por favor, ok? Então, são todas frases, expressões que são muito comuns aonde? Em sala de aula. E se acontecer de chover e você ter que se atrasar um pouquinho, o que você pode falar para os seus colegas e para o professor? Sorry for being late, ok? Desculpe por estar atrasado, desculpe pelo meu atraso. Sorry. Por quê? Porque nós somos pessoas educadas, então a gente explica as nossas situações e pedimos desculpa. Sorry for being late, ok? Desculpe por estar atrasado. Então, existem várias expressões que são muito comuns no ambiente de sala de aula e que a gente também vai aprendendo com o passar do tempo para a gente usar nas nossas aulas e no nosso cotidiano, ok? São várias, vocês estão vendo, ok? E eu vou postar elas também em anexo para que vocês possam ler depois com mais detalhes, certinho? Atenção! Agora voltando para o nosso foco, que são as greetings and farewells, cumprimentos e despedidas.
Lembra então que na primeira aula eu já apresentei algumas para vocês, mas nós ainda não lemos elas com riqueza de detalhes e a gente ainda não fez a pronunciação delas. E tudo isso nós faremos nas próximas aulas, ok? Então, greetings, greetings. A pronunciação pode variar um pouquinho a depender de cada um falante, ok? Mas você pode falar greetings, greetings, ok? And farewells, farewells, despedidas e cumprimentos. Quando você chega no lugar e vai cumprimentar uma pessoa, você faz então uma greetings, ok? E quando você se despede, você faz um farewell, farewell, ok? Pessoal, o nosso foco hoje é que você entenda que na língua portuguesa, na língua inglesa, nós sempre teremos formas diferentes de nos comunicarmos, de conversarmos, de falarmos com a outra pessoa. E essas formas, as duas principais, são as chamadas linguagem formal e linguagem informal. Você já sabe o que é linguagem formal, o que é linguagem informal? Se você não sabe, é bom que você saiba que a linguagem formal é aquela que nós utilizamos para nos comunicar com autoridade, ou então em um lugar que seja um lugar mais sério, onde a gente não pode usar, por exemplo, as gírias, ok? Então, quando você vai falar com a diretora da escola, quando você precisa falar, por exemplo, com seu pai, porque seu pai ou sua mãe é uma autoridade, quando você está num ambiente mais sério, você usa uma linguagem formal. E quando você está num ambiente mais tranquilo, até mesmo em sala de aula, conversando com o professor e com os colegas, você usa uma linguagem informal, que é aquela do nosso dia a dia, ok? Então essa que é a diferença que nós vamos aprender hoje, onde e como utilizar cada uma dessas despedidas e desses cumprimentos e dessas despedidas, ok? Por exemplo, então nós temos as formal greetings, os cumprimentos formais. Por exemplo, quando você chega em um lugar e vai cumprimentar alguém, você pode falar hello, hello, olá. Ou então você pode procurar para a pessoa how are you? How are you? Como vai você? Isso tudo é uma linguagem formal. Você está sendo educado, está sendo formal em falar. Quando você chega na sala de aula, você pode falar com seus colegas good morning, good morning, bom dia. Ou então, se for de tarde, você pode falar good afternoon, boa tarde. Olha só, que interessante. E tudo isso é uma forma mais educadinha de você falar, mais formal, ok? É um cumprimento formal. Contrário disso, já seria as informal greetings, cumprimentos informais. Quando você chega então e fala com seus colegas, aqueles seus amigos, hi, hi, hi friend, oi amigo, então hey brother, oi irmão, ei irmão, ok? Então quando você quer falar com o seu colega, e aí, tudo bem? Beleza? What's up? Qual que seria então a expressão usada? Essa aqui, ó, what's up? Tudo bem aí? Ok? Então, existem várias formas de você falar e essas formas variam de acordo com o ambiente. O que você precisa saber? É que de acordo com o ambiente que você estiver, olha que interessante, de acordo com o ambiente que você estiver, depois eu vou colocar esse material para você ler, a sua linguagem vai mudar, ok? Então, nós temos aqui também as formal responses, ok? As respostas informais. Quando você vai responder a alguém que te procurou se você está bem, você pode falar então I'm fine, thank you, estou bem, obrigado, estou bem, obrigado, ok? Você pode falar também para ele assim, para a pessoa que está conversando com você, very well, thank you, eu estou muito bem, obrigado. Você pode falar também apenas thank you, obrigado, de forma bem educada, ok? Pessoal, então nós temos que saber isso. Agora também temos as formal farewells, as despedidas formais. Por exemplo, quando você fala good night, boa noite, quando você quer se despedir de alguém de forma bem educada. Good night for you, ok? Boa noite para você. Ou então goodbye, adeus, adeus. Isso seria uma forma educada, uma forma bem formal, bem certinha para você se despedir de alguém, para você dar tchau para alguém, ok? O contrário disso já é a informal farewells. Quando você fala apenas bye. Aqui estão bye. Alguns resultados de uma... Quando você fala apenas bye, bye,
Você está dando um tchau de forma informal. Quando você fala também, por exemplo, see you, até mais, ou então see you later to you, te vejo depois. Tudo isso é a linguagem informal, é uma despedida informal, ok? Então, pessoal, nós não vamos conseguir decorar tudo, esse não é o objetivo, mas eu quero que vocês saibam que existem várias formas da língua se adaptar de acordo com a pessoa com quem você está conversando, de acordo com o ambiente onde você está se comunicando. A sua linguagem pode mudar de forma para a forma formal e para a informal, ok? Aguardo vocês porque hoje já temos atividades. Eu me despeço aqui. Bye bye. Até a aula, ok?